Muito não. Não, né? Nossa, e de manhã sempre tô descabelada. A não ser quando eu lavo o cabelo de manhã. Eu tomo banho sempre, né, de manhã. Mas assim, não sei quando eu lavo o cabelo. Mas aí se eu não ficar descabelada na hora que ele tá molhado, depois eu fico. Então, vamos lá. Eu coloquei esse, tipo um roteiro, assim, pra gente seguir ou não, na verdade. Vocês gostaram do filme? Vocês já conheciam o filme? Sim, eu vi ele um pouquinho antes, tipo assim, uma semana antes de eu receber a ligação da PUC que eu tinha passado. Dá mais vontade de ser médico, né, depois de ver. Tinha um amigo meu que fazia parte de um grupo aqui da cidade de palhaço de hospital. Aí, Na não, PUC tem. tem também? Eu sabe que eu queria entrar, às vezes, assim, um pouquinho mais pra frente. Eu vou escrever É aqui no que chat como que chama. O professor Eduardo Travares, que vai vir aqui na disciplina. É PUC Ai, da Patrícia, eu também Alegria. sou doida pra entrar. Gente, o Eduardo, Moça, que vai vir eu aqui na tava disciplina. olhando pouco tempo antes também. Um filme, inclusive, foi um dos motivos de eu ter gostado bastante da área. Mas pouco tempo antes de também ser chamada pra entrar, eu tava mandando assim pra tudo quanto é hospital, porque por conta da pandemia tinha parado pra poder trabalhar na área Legal. como como voluntário mesmo na parte de oncologia pediátrica para fazer as Uhum. visitas e tal. Mas aí acabou que por conta da pandemia eles não chamaram. O PUC da Alegria é um projeto de extensão. Então, além de tudo, conta para vocês no currículo. O Eduardo Tavares, que é o pediatra responsável, ele é mágico. E ele vai vir aqui na disciplina. A gente pode até perguntar sobre o PUC da Alegria, mas tem a seleção, né? Tem gente que é bolsista, tem gente que é voluntário. É um projeto assim que eu acho lindo. Além de na nossa faculdade, tem outras faculdades assim que tem também. Mas assim, aqui na PUC, né, tá em casa. Bom, então vamos começar assim entendendo, né? Quem que é esse Pat Adams, né? Vocês querem falar um pouco dele? Vocês entenderam que ele estava ali de novo naquele serviço? Deu para entender? Não sei se. Patrícia, Ei, pra mim foi uma pessoa que me fez chorar muito, entendeu? é mesmo? Demais nesse filme, nossa senhora. Final eu tava acabado já. Aí eu choro toda vez que eu vejo, eu já vi milhões de vezes. É um cara emocionante. E toca muito a gente que está na medicina por vocação, né? Alguém quer falar mais do Pat Adams? Eu pensei assim, vocês viram que é tipo um roteiro para a gente aprofundando no filme, né? Paty, Sim. eu acho que ele abriu muito, tipo assim, do medo que eu tinha na medicina da parte subjetiva ser apagada, sabe? Da parte criativa, de imaginação ser apagada, sabe? E quando eu vi, eu comecei a imaginar que eu teria essa abertura e a PUC só confirmou que essa abertura é muito possível. Eu fiquei muito, foi uma grata surpresa para mim, quebrar um pouco do estereótipo do que as pessoas falavam sobre estudante de medicina, faculdade de medicina. É, caí numa turma, graças a Deus, não é só porque todo mundo está escutando, não, mas uma turma É. muito boa, que é possível, tipo assim, de ter uma ligação muito legal. Eu fiquei muito feliz de ter caído nessa turma e de ter professores que têm um diálogo muito bom com a gente. Então, foi o início, assim, de uma abertura e ele, assim como o Pequeno Príncipe, ele fala, assim, quase um tratado de direito à imaginação, de inovação, de que a gente pode tratar do ser humano e ter uma convivência muito boa, do contrário do que a gente pode escutar muitas vezes, tipo assim, médico tem que ter uma frieza, qualquer coisa, e muito pelo contrário. Eu cansei de escutar isso, tipo assim, minha vida inteira, e eu vejo, graças a Deus, que não é assim. Ai, que bom, Yuri, que você caiu aqui na PUC. A gente tem cada vez mais cursos humanizados.
Mas não é todo lugar que tem essa abertura, não. E aqui na PUC isso é um ponto de honra, sabe? Ana Luísa que quer falar? É Ana que quer falar? Sou eu. Ei. Sou eu. Ainda meio nessa fala do Yuri, assim, eu acho que, tipo assim, é muito legal acompanhar o Pat Adams em si, mas eu acho muito legal também acompanhar os colegas dele e a volta dele, né? Principalmente a Karen, não sei como é que fala o nome dela, e do o outro amigo dele que eu não lembro o nome, porque, igual o Yuri falou, né? Os dois entraram com aquela visão de medicina bem, não é restrita, mas bem direcionada, assim, Eu acho que é certinha. restrita mesmo. Restrita no sentido né? de restringir Isso, mesmo. exatamente, nesse sentido. E eu gosto muito de acompanhar, tipo assim, principalmente ela, que eu me identifiquei mais, tipo assim, como que ela abre o horizonte dela, né? Totalmente. Eu acho que, tipo assim, igual o Yuri falou, a gente escuta tanto de medicina esse negócio da frieza e durante a faculdade mesmo, de como que é algo, tipo assim, que tem que estudar 500 horas por dia, se não tem tempo para nada e não sei o quê, sei o quê, sei o quê. E aí ver esse processo dela é muito legal, porque eu acho que a gente se identifica muito, né, com essa abertura. E, gente, quem disse que para aprender tem que sofrer, né? Vocês vão ver que vocês vão estudar cada vez mais, mas vocês nem percebem que vai aumentando, porque vocês vão estudando o que interessa, né? Cada vez mais. Vai ter disciplina que vocês não vão gostar tanto, mas eu acho que vocês vão ter professores assim tão apaixonados com o que fazem, e vocês vão ver tanta utilidade, principalmente no ciclo clínico, né? Tanta utilidade daquilo direta como generalistas, que vocês vão topar estudar, sabe? E eu fico muito feliz disso que o Yuri falou da turma. Eu tenho estado apaixonada por vocês. Essa semana passada teve uma reunião de mentoring. Mas o pessoal até, né, só faltei chorar falando de vocês, assim, foi um presente para mim ser mentora de vocês, porque eu me identifico muito com esse jeito porque assim, claro, vocês são muito diferentes, entre, né, vocês têm pessoas de praias muito diferentes, mas sabe quando a gente pensa na turma, aquela marca, o que tem ficado, é isso. E eu posso dizer para vocês que eu já estou na PUC aqui há algum tempo, vocês vão gostar demais desse curso. Esse curso é a cara de vocês. Vocês podem até passar por um professor ou outro que não seja assim, uma disciplina ou outra que não seja assim, pode ser. Não sei, pode ser. Mas vocês vão ver que o curso é muito a cara de vocês. E a gente também não conseguia imaginar uma mentora melhor, viu, Patrícia? Você sabe que a gente ainda vai se desentender, a gente vai brigar, e depois a gente vai fazer as pazes. Não tem problema, não. Isso tudo faz Você é parte. perfeita, Patrícia, relaxa. Mas isso é verdade. Eu acho que, assim, casou certinho. Eu também acho. O santo bateu direitinho. Eu também Às acho. vezes eu viro para nossa mentora e falo mal um pouco da professora de IRC 2, mas não dá nada, não. Tudo bem, não dá nada, não. Bom, mas voltando aqui para o nosso filme apaixonante, vocês viram que o Pat Adams é um cara atormentado, né? Uma pessoa mais velha do que aquela média lá que está lá na faculdade de medicina, um cara atormentado que já tentou se matar algumas vezes. E eu não percebi isso logo na primeira vez que eu vi o filme, que ele é recorrente ali, né? Lá vem ele de novo, né? Então, quando ele chega na clínica voluntariamente, né, para se internar, ele já é uma figura ali batida, né, daquela equipe. Eu não percebi isso a primeira vez que eu vi o filme, que ele estava voltando num lugar que ele já tinha estado algumas vezes. E assim, sem perspectiva, né? Uma pessoa assim, sem perspectiva, sem sonho, sem nada. E aí, naquela internação psiquiátrica, acho que aquele momento, aquele período que ele passa ali internado dessa última vez, fez uma diferença. Vocês querem falar um pouco assim, do que vocês perceberam que ele descobriu nessa internação psiquiátrica? Tati, Oi. eu acho assim que a trajetória dele como um todo é fora da curva, vamos dizer assim, diferente do convencional. A forma que ele encontrou na medicina, uma forma de ajudar as pessoas, foi através da ajuda, de estar ali em contato no hospital psiquiátrico, no estado de muita vulnerabilidade. Ele percebeu que aquilo era o dharma dele, aquilo era o papel de vida, aquilo que preenchia ele enquanto pessoa. Ele já era mais velho, então ele entrou num ambiente hostil,
ele pensava diferente das outras pessoas, tanto é que ele teve aqueles atritos com o próprio diretor do hospital. Então, ele enfrentou tudo que você possa imaginar, a perda de uma colega. Eu acho que foram impostas muitas barreiras para ele. E foi justamente por conta disso que ele soube valorizar, sabe? E ele soube entender e reafirmar o papel dele e se entender e fazer a diferença na vida das pessoas, como ele está fazendo até hoje, sabe? Eu acho muito bonito isso. Sim. Alguém mais quer falar? Eu acho que, assim, nessa parte levantou um ponto que é importante pra caramba, de que você tá num hospital psiquiátrico, você tá lidando com pessoas que estão fragilizadas e muito emocionalmente, porque, assim, pra chegar no ponto de uma internação psiquiátrica, a situação não é qualquer tristezazinha passageira ou coisa assim. E você não ter um apoio humanizado para essas pessoas, você não dá o que elas principalmente precisam, porque não é só remédio que vai resolver. Na maioria das vezes, aquele problema gigante começou por conta de uma falta de atenção lá atrás. Assim, ou às vezes, sei lá, um medo de ficar sozinha, que acaba, querendo ou não, ela continua ficando sozinha lá dentro, ela não vai melhorar dessa forma. E assim, eu acho que é o ponto principal nesse caso, que mostra muito isso, que o pessoal não enxerga que o tratamento vai muito além de tipo, eu vou te dar o remédio, ou eu vou, sei lá, mesmo te escutar, beleza, eu vou te escutar, mas se você não mostra a pessoa que você tá apoiando, não vai resolver nada. Imagina escutar igual aquele médico fez, né? Que ele falou. Vocês viram que ele falou uma coisa esdrúxula, assim, e o cara nem percebe que ele falou uma coisa assim, nada a ver? E Porque ele elogio não ainda. estava ouvindo. Pode falar. Não, eu só falei que ele meio que finge que escuta depois e ele fala, isso aí, tá certo. Então, pelo que eu estou entendendo, assim, o que eu quis pontuar nessa internação, que eu acho que, né, que vale a pena a gente pontuar dessa internação, é que ele percebeu, ele chegou lá, igual vocês falaram, muito fragilizado, né, assim, não é por qualquer coisa que a gente se interna, né, quando a gente coloca em risco a nossa própria vida ou a vida de outra pessoa, né, assim, é uma situação limite ali mesmo. E aí ele chega tão fragilizado, tão vulnerável, num lugar que ele não se sente cuidado, ele não se sente nem ouvido, ele percebe. E aí, uma outra coisa que é isso que a Bárbara falou assim, ele percebeu o Dharma dele, que é o sentido da vida, né? Foram as palavras que a Bárbara usou. Foi assim, ele viu que ele fez alguma coisa que fez uma diferença positiva para aquelas pessoas. E ele se encontrou ali, né? Ele viu que alguma coisa que ele fazia podia marcar, podia fazer a diferença para melhor na vida e na saúde daquelas pessoas, e de uma forma assim que tinha muito a ver com ele, que ele sentiu assim muita realização com aquilo. E aí ele fez essa escolha. Ele fez a escolha de ser um médico muito diferente daquele que estava tratando dele. E aquele cara, né, que mostra a mão para ele, que pergunta o que ele tá vendo, não é isso? Assim, convida mesmo, é um convite para ver a vida numa outra perspectiva. Então, a partir dessa internação psiquiátrica, ele encontra um sentido para a vida dele, né? E ele viu como que a alegria, como que o cuidado... Gente, é linda aquela cena em que ele entra na alucinação com os esquilos, né, daquele colega de quarto. Gente, vocês pararam para pensar a limitação daquele ser humano, ele não consegue ir ao banheiro sozinho, porque ele tem alucinações com aqueles esquilos. E aí ele entra na alucinação do cara de uma forma tão empática, tão humana, tão respeitosa, e resolve aquele conflito, aquele problema que impediu o cara de ir ao banheiro sozinho. Né? Olha que jeito carinhoso, amoroso, respeitoso, né? Ele entra na alucinação do cara e resolve aquilo ali. E favorece numa autonomia que o cara estava longe de ir ao banheiro. Olha que limitação, né, da doença mental ali. E ele sai ali com um objetivo que é de ser um médico, mas um médico que faça essa diferença. E aí o que ele vai entrar, né, para o curso de medicina.
e que é um impacto, o contrário do que o Yuri falou, né? Que chega ali, né, com uma visão de trazer vida, alegria à clínica e se depara com uma direção do curso que vai falar: nós vamos desumanizar vocês. Desumanizar. Que é a contramão de tudo, né? E foi por causa de uma leva muito ruim aí de médicos que houve toda uma mudança curricular, todo o movimento de mudar a estrutura dos cursos de medicina. Né? Então, isso que vocês encontram na PUC, isso é uma orientação, uma recomendação do MEC, né? Porque foi visto que deu errado demais, né? Fazer médicos desumanizados, produzir médicos desumanizados. Então, foi um sofrimento muito grande chegar naquele curso de medicina. Um curso de medicina em que o aluno não pode ter contato com o paciente, né? Ei, Bárbara. E o mais engraçado é que tem uma parte do filme que, assim, tem aquele colega dele que é super competitivo, que estudava horas e horas e horas. Sempre vai ter essas pessoas. Ai, que preguiça. Demais. Mas aí ele chegou pro pet e ele falou: olha, eu sei de tudo, eu sei diagnosticar, eu sei tratar, só que eu não sei fazer com que ela coma, sabe? Então é isso que falta. E eu acho que o nosso curso propicia muito, assim, isso pra gente. Também tô muito feliz com tudo, assim. Que isso acima de tudo, é o mais importante, sabe? Você dar qualidade de vida pra pessoa. E ele fala muito disso no filme, eu acho muito, muito legal. Eu acho até que assim, vai até além de qualidade de vida. A Bárbara, ela foi no ponto que está mais para baixo ali, né? Qual que é a sua reflexão a respeito do tema doença versus doentes, né? Que foi que ele sabia? Porque o colega dele, de quarto ali, que estudava muito e que fala assim, olha, eu sei tudo de nutrição. Eu tenho clareza de que eu sou quem mais sabe aqui sobre isso. Mas eu não consigo fazer com que ela coma. Por que o Adams, que o Pat Adams sabia, além que fez com que ele tivesse uma estratégia para que a senhora comesse? Porque ele conhecia ela. Ele sabia qual era o sonho dela, da piscina de macarrão. Né? E então, ele foi além da técnica. Né? Justamente porque ele conhecia a senhora. E ele não conheceu a senhora com aquelas sabendo muito de nutrição. É importante saber muito de nutrição, mas é importante a gente saber muito do nosso paciente. Quem quer Patrícia, falar? Sim. Tem uma cena, acho que é uma das primeiras cenas que o Pat vai com a turma pelo hospital. Eu não lembro se ele vai com a turma dele ou se ele invade a outra turma. E aí o médico ele vai passando pelo corredor e vai falando sobre cada paciente do corredor e fala como se fosse, tipo assim... Tipo, igual tem uma pergunta aqui da doença. Você falou, né? Doença versus doente. Que aí ele fala, tem isso, 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 isso. Aí o Pat vai e pergunta o nome da mulher, questiona, né? É muito diferente, não, ele perguntou, né? E é muito assustador pensar que... Ele deu uma não, e é muito assustador pensar que um médico tão experiente assim não sabe nem o nome da paciente, nem nada disso, né? Gente, nossa... Que bom que vocês estão vindo numa outra era da medicina, do ensino médico, viu? Porque eu tive muitas aulas de semiologia, assim. E vocês viram como que as pessoas, o professor ia falando termos assustadores, né? A mulher ali ficando assustadíssima com o que estava acontecendo com ela, né? Se ela tivesse uma crise ali de pânico, qualquer coisa, quem quer culpar? Olha tudo que ela escutou. Né? E aí o Pat Adams vai e faz aquela marcação. Quando ele fala qual que é o nome, eu queria saber o nome da paciente, é uma marca ali, eu quero saber dessa pessoa. O que você sabe dessa pessoa? É uma marcação ali da importância da pessoa, né? E eles estão ali como se eles estivessem diante de uma peça anatômica, como se eles estivessem diante de um corpo que não tem uma vida, uma personalidade, uma história, né? Tem jeito de aprender medicina assim mesmo, não. Né? Isso tá completamente enviesado pela doença. Então, o curso de medicina, que é um curso assim que, né, desumaniza. Vocês viram que o Pat Adams ele vai tentar ter contato com os pacientes desde o início, né? Então, o Pat ficaria muito feliz na PUC sem ser na pandemia, né? Porque na pandemia acho que lugar nenhum, né? De podendo ter à vontade as práticas.
E eu pus essa pergunta aí porque numa das turmas que eu fiz a discussão desse filme, uma pessoa falou assim, fez umas considerações que aí, por isso que eu pus essa pergunta. Eu conto para vocês depois. Vocês acham que o Pat Adams estudava? Sim ou não? Eu acho que ele estudava, mas não daquela forma convencional. De eu você acho sentar também que horas estudava. e horas e ficar no livro. Ele aprendia muito com o paciente, não necessariamente a história, sabe? Mas ele aproveitava aqueles momentos ali para... Quando o diretor chega e ele começa a falar Dos o artigos. sorriso, não sei o que, e tal. E aí você percebe, sabe? Mas assim, eu acho que é interessante até pra gente desconstruir essa ideia de que, nossa, a gente tem que morrer de estudar e a gente tem que ficar horas e horas. Não, se a gente pode aprender de uma forma diferente, que não precisa ser maçante, também é válido, sabe? E ele mostrou isso de uma forma muito, sabe? Tem uns três momentos do filme que eu percebo tanto que ele estudava. As notas, nessa hora que ele discute os artigos, que hora nenhuma mostra ele lendo aqueles artigos, ele vai falando que é o artigo tal, né, argumentando ali com o professor. E naquela saída quando ele está com os colegas dele, que eles vão fazendo tipo, tomando assim, de neuroanatomia, né? Um perguntando para o outro, assim, brincando, distraindo, e um perguntando para o outro de neuroanatomia para poder treinar para uma prova. Então, isso mostra o tanto que ele estudava. Agora, o tanto que ele estudava. Agora, a forma como ele estudava é isso que a Bárbara trouxe, né? Gente, eu confesso a vocês que eu sou uma pessoa que eu preciso sentar, desligar tudo para conseguir estudar. Eu sou muito mais parecida com aquele colega babaca dele que ficava estudando o tempo todo, né, com o livro. Mas assim, é onde eu me encontro, é a forma como eu produzo, sabe? Não tem nada de errado você sentar e conseguir produzir assim, né? Render assim, com concentração. Eu nunca consegui estudar em biblioteca. Foi um problema para mim, porque no início do curso eu não tinha dinheiro para comprar os livros mesmo, e eu tinha que estudar na biblioteca. Esperar a hora que algumas coleções, né, tinha uma coleção que se podia levar para casa e entregar no outro dia às 7 horas da manhã. Então eu estudei muito na biblioteca com muita dificuldade, porque qualquer mosquito, qualquer coisa que passa, tira minha atenção. Então tem algumas pessoas que precisam mesmo de concentrar, de sentar ali e estudar, e outras não. Então acho que o Pat Adams trouxe assim para a gente ampliar os nossos horizontes, que há muitas formas de aprender, há muitas formas de estudar, e que cada um encontre a forma que for mais confortável, mais prazerosa para si, sem julgar a forma do outro, não é isso? Mas eu acho também que ele estudava bastante. Aquele projeto deles, né, da casa que cuidava, eu entendo aquilo ali como se fosse um projeto de extensão, né? Eu não fiquei pensando assim que eles estavam tentando ser médicos. Eu acho que eles queriam cuidar das pessoas, acolher. Não foi isso que vocês entenderam também? Porque a faculdade não propiciava isso a eles, não é isso? E eles criaram ali um espaço de cuidado. Eles até levavam umas coisas escondidas, né, desviavam, né, materiais do hospital para lá, né, para fazer um curativo, uma coisa assim muito do cuidado, não é isso? E aí, infelizmente, aconteceu aquela tragédia, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas aquela mulher, a amiga dele, era o amor dele, na verdade, né? Era um amor dele. E ela tinha sido vítima de violência. Vocês viram isso? Vocês perceberam que ela foi vítima de violência sexual na infância, adolescência ali, que ela chega marcada por um trauma e que ela traz muito essa questão do machismo ali no meio médico, como que é difícil para uma mulher se estabelecer ali naquele meio, como se ela tivesse que provar muito mais que ela é capaz só por ser uma mulher, né? Então ela traz marcas. Eu não posso perder tempo, né? Eu estou aqui concentrada, não posso perder tempo, como se só tivesse aquele jeito ali, né? De se fazer respeitar e de concluir o curso médico. E aí, infelizmente, eles não avaliaram a gravidade do quadro mental daquele homem que se matou e matou,
ela também, né? Que foi uma tragédia, não é isso? Vocês têm alguma coisa para falar sobre esse ponto? É triste, né? Nesse momento do filme, um baque, né? Sim, dá uma pesada muito grande, tanto no enredo quanto para quem está assistindo, né? Dá uma vontade de parar e sair para caminhar ou deitar e dormir, dá para lá. Mas o interessante também é como ele não foca muito no cara que matou. Ele não joga, tipo, a responsabilidade inteira em cima dele. Parece que, mesmo ele tirando uma coisa muito importante para ele, que era essa menina, que ele amava muito e tudo, parece que eles tinham uma relação muito boa, mesmo amorosa e tal, ele não joga o peso inteiro para cima do cara. Mas ele se culpa, você viu, Yuri? Ele se culpa. Eu acho que com o médico, na hora que ele não consegue salvar o paciente, ele não consegue, às vezes um cirurgião também, tá na cirurgia, acaba perdendo uma pessoa na mesma cirurgia, por causa de imprevisto e tudo, ou mesmo dentro do consultório, uma pessoa chega com história de saúde mental, mesmo você tendo aquele pacto pela vida, você não consegue salvar ela e tudo. Eu acho que o médico, às vezes, ele também tem que se colocar no lugar de paciente também. Mas acho que assim, como nesse exemplo que você deu, Yuri, assim, do paciente, do médico perder seu paciente, não conseguir salvar a vida, é o médico lidar melhor com a sua impotência. E esse sentimento de impotência, ele é muito forte na medicina, pelo menos para mim, pessoalmente, é uma coisa que, sabe, eu pelejo muito com isso. É a gente entender como médico que a gente tem um limite da nossa ação, né? Que esbarra em tantas coisas da realidade, esbarra até no desejo do outro de se salvar muitas vezes, né? Igual aquele exemplo que eu dei assim de adesão ao tratamento. Então a gente entender desde o início que o curso de medicina possibilita a gente um conhecimento técnico muito bom, né? Para diagnosticar as doenças, né? Tratar nossos doentes, mas que existe um limite, né? Um limite. E que a gente não está aqui numa guerra contra a morte. A gente está, assim, batalhando pela saúde, pela vida, e entendendo que a morte faz parte da vida, é um dos momentos. E que, às vezes, não vai respeitar essa cronologia idealizada, né? Que vai ser quando a pessoa estiver mais velha. Muitas vezes, olha o que nós estamos encarando com essa pandemia, olha quantas mortes, né? Tantas precoces. O que é uma morte precoce, né? Então, é o médico entender que ele não é essa figura mágica que vai salvar todas as pessoas. Desconstruir isso um pouco. A gente vai fazer o melhor possível. E é isso, né? Professora, Ei. falando um pouco assim dessa morte, assim, mas é mais um alívio cômico. Eu tinha visto esse filme há uns anos atrás, né? E aí, quando você pediu para ver de novo, eu falei, vou aproveitar a situação e ver, né? E eu comecei o filme, professora, eu tinha certeza que era ele que morria. Olha, eu levei só. um susto com a mulher morrendo, mas eu chorei tanto, pior do que da primeira vez, porque eu estava me preparando para ele. Olha Nossa, só. foi horrível. Nossa, gente, eu choro demais. Eu acho que eu choro toda vez com esse filme. É duro, aquele golpe é muito duro. É muito duro. E que bom que, apesar desse golpe, ele conseguiu, assim, resgatar o que fez com que o que o levou ali para a faculdade, né? Que é fazer a diferença na vida das pessoas. E eu acho que ele elaborou um pouco o luto dele, vendo aquela imagem da borboleta, alguma coisa ali como uma transformação, né? Como se ela tivesse ali, ela tivesse continuado ali de alguma forma com ele, né? Esse ponto que é o mais importante que eu acho de reflexão, que é o ponto 6 e 7, é qualquer, né, sobre doença versus doente,
e a importância da relação médico-paciente para a clínica, eu acho que é aquilo que vocês já trouxeram, né? Aquela cena linda em que o colega dele, que acha que ele frauda, né? Porque não entende que ele estuda de uma forma diferente, fala, eu sei tudo, mas eu não sei fazer com que essa pessoa coma, porque ele não sabia sobre a paciente. E foi o vínculo ali de confiança, que fez com que ela falasse da vida dela para o Pat Adams, contasse sobre o sonho dela para o Pat Adams, e ele imediatamente soubesse como conduzir a situação, né? Já que ele conhecia a paciente. O plano era o plano perfeito, né? Tem a cena também daquele paciente que todo mundo no hospital tinha medo dele. Aquele e homem... o Pat soube chegar nele, né? E não foi fácil, né? Cativar ali a ele confiança. Apanhando do homem é muito sensacional. E o que aquele homem, o que era aquela forma como o homem tratava todo mundo, aquele jeito duro, né, e deseducado, aquilo ali era a manifestação do sofrimento dele, era como o sofrimento, sabe, explodia nele, né? Era assim que ele manifestava a dor que ele estava sentindo de caminhar para o fim. Aquele homem sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele não ia sair do hospital. E ele reagia com todo o mau humor dele, com tudo. E o Pat arrumou um jeito de entrar ali naquele mundo dele e dar uma possibilidade de alívio. Vocês viram que a intervenção do Pat Adams trouxe uma morte assim, um pouco melhor, um fim um pouco melhor para aquele homem. Permitiu que ele expressasse a dor dele, vivenciasse aquele luto, aquele fim, de uma forma melhor, né? E a gente vai ter esses pacientes assim, às vezes os pacientes, quando eles estão com medo, quando eles estão sofrendo, eles às vezes reagem de uma forma muito dura com a gente, os familiares, né? Mas faz parte da nossa profissão não ter um olhar superficial, né? Não vou achar, nossa, essa mãe tá gritando comigo porque ela não tem educação. Eu falo assim, não, essa mãe tá gritando comigo porque ela tá desesperada, que a dor dela tá invadindo, tá acabando com ela, a dor do filho dela tá doente ou tá morrendo, o que for, né? Eu preciso entender isso, né? Como que eu vou resolver isso? Chamando a polícia? Bom, talvez em algum momento a gente precise chamar a polícia, não sei dar um exemplo assim para vocês, mas assim, entender que não é que eu vou deixar a mulher me bater, mas eu entendo que ela esteja gritando ali e que na verdade não é comigo, é a forma como a dor dela tá saindo. E ser capaz de não levar isso pro lado pessoal, né? Algumas vezes eu confesso para vocês que por questão minha, alguma coisa que o outro fala, que eu sei que é porque ele está sofrendo, aí fala alguma coisa que bate ruim, dá ruim em mim, sabe? Bate de um jeito que dói, porque tem a ver comigo. Então eu me lembro assim de pelo menos umas 2 vezes pedir licença, você me dá um instantinho, ir para o outro andar do posto, ir para o banheiro, chorar, para dar uma aliviada, assim, sabe? Assim, para dar um momento meu ali, que aquela dor minha saia de um jeito, né? Que eu tô ali na minha intimidade, ninguém, né? Que aquilo não tenha reações nos outros e voltar de um jeito mais equilibrado para lidar com aquela situação, porque eu tô entendendo que a pessoa tá ali sofrendo, e eu sou médica, eu tenho que ser capaz de entender isso, né? Mesmo que eu precise pontuar, olha, calma, peraí, mas entender que não é pessoal, é pela dor que a pessoa está sentindo. E quando a gente trabalha em urgência, a gente vê muito isso, sabe? A dor da pessoa, do acompanhante, do paciente. Né? Então, não é nem assim difícil entender isso, sabe? É só ter amadurecimento mesmo para entender que na nossa profissão a gente lida com o sofrimento, com o limite, né, do outro. Bom, gente, vocês querem falar mais alguma coisa do filme? Aqui, ó, abraçar e chorar junto, olha. Não tem uma fórmula, né, Mayra? É isso, assim, a forma como cada um é, né? E pode dar certo esse jeito também, abraçar e chorar junto, né? Pode dar certo.
pode não dar certo todas as vezes, pode ser que se eu fizesse isso não daria certo, mas você, no seu jeito, em X situação, pode ser que dê certo. Não tem uma fórmula, né? Não tem uma fórmula, mas o básico é, diante da agressão que você está percebendo que é porque a pessoa não está dando conta do sofrimento dela, você ter um certo afastamento emocional para pensar assim, opa, essa pessoa está... Né, esses espinhos todos que estão saindo não é por minha causa em especial, não é nada pessoal, é porque ela está sofrendo, deixa eu me afastar aqui um pouquinho para não pegar em mim, daqui a pouco eu volto, né, eu vou me defender aqui um pouquinho, mas eu estou entendendo o que ela está acontecendo, a pessoa está sofrendo, né. Bem, podemos seguir? Paty, Oi. só mais uma perguntinha, não Claro. necessariamente em relação ao filme, Sim. mas assim, principalmente vocês pediatras, que vocês desenvolvem uma relação, assim, quando perdura, né, uma relação muito íntima com a família, assim, de acompanhar por um longo período de tempo, e vocês, obviamente, isso acontece e vai haver esse envolvimento emocional, de você, enfim, criar esse elo forte com o paciente. Mas assim, quando dosar? Quando você sente assim que assim, você está sentindo demais a dor dele e que isso está te afetando, sabe? Essa Porque é uma boa pergunta. eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Que às vezes não consegue separar as coisas e principalmente nesses momentos a gente vai sofrer muito, porque a gente vai perder muitas pessoas e como dosar, sabe? Não existe também receita para isso? Não, mas tem algumas dicas. Primeiro, assim, dependendo da área que você for, Bárbara, você não vai perder muitas pessoas, não. Tá? Depende muito da área da medicina Ai, que você menos for. mal. Por exemplo, quando a outra turma que eu fui mentora, essas perdas começaram a acontecer nos internatos e aconteceram muitas perdas pessoais, né? Pessoas queridas que partem, pessoas nossas, assim, familiares, amigos, laços que partem. Então, assim, é inevitável o nosso encontro com a morte, né? Seja a nossa própria, seja do paciente. A gente pode até levar isso para discutir no mentoring. Eu acho que é um bom tema de mentoring. Eu acho que algumas dicas sobre o que a Bárbara falou. Eu acho que terapia ajuda muito a gente. Por quê? Porque eu acho que a terapia faz com que a gente se conheça melhor. Pode ser que vocês tenham uma outra forma de autoconhecimento, de autopercepção, que não seja terapia. Para mim é a análise. Mas tem gente que medita, tem gente que tem outras estratégias, certo? Que eu estou falando da minha pessoal, mas eu tenho certeza que são muitas estratégias. Então é assim, primeiro, eu sou um ser humano, eu vou me envolver. É certo que eu vou me envolver. Eu não vou lutar contra isso. O prazer que eu tenho de atender justamente do envolvimento que eu tenho, eu vibro quando o menino melhorou com o remédio de asma que eu dei, ou com as orientações que eu dei. Eu vibro quando o menino, né, eu fiz uma alteração ali, aí eu vejo o resultado. Eu vibro porque eu me envolvo, porque eu me importo. Então, eu sou muito feliz por me envolver. Agora, todas as vezes que eu perceber, e vou ficar triste quando eu tiver que dar um diagnóstico de uma coisa que vai ser uma peleja para a pessoa, né? Igual já aconteceu comigo, muitas vezes. Aí, o que eu faço? Eu, primeiro, entendo que eu sou um ser humano e que eu não vou me desumanizar, primeira coisa. Então, eu acho natural que eu me envolva. O segundo ponto, eu me conheço, eu tento cada vez mais me conhecer melhor. Daí, todas as vezes que eu percebo que há um excesso meu, tô sofrendo muito, eu tô feliz demais porque a paciente escolheu fazer isso ao invés daquilo, qualquer coisa que eu perceba que tá para mais, isso chama a minha atenção. Eu paro, assim, peraí, por que que eu tô sofrendo tanto? Porque eu sofrer de saber que, né, eu abrir um exame e falar assim, olha, sua filha está com leucemia, vamos internar? Eu não posso ir para casa achando que está tudo, né? É claro que eu vou sentir, poxa, que pena, né? Nossa,
mas automaticamente eu já me mobilizo. O que eu vou fazer para dar um suporte, para melhorar a situação daquele paciente? Tudo. Aí, se eu ficar ali demais, sofrendo demais, eu vou parar para pensar. Por que isso me toca tanto? Aí, a próxima pergunta. O que tem meu? O que tem em mim? O que tem de meu que essa situação está cutucando? Aí, eu olho para mim. Aí eu vou tentar perceber o que é que tem dentro de mim que está sendo tocado de uma forma tão doída por essa situação. E aí eu vou elaborar isso melhor. Ah, é porque isso tem a ver com aquilo, outro que eu sofro por isso. Aí eu vou para dentro de mim. Você entendeu? O excesso me chama atenção. Ou seja, a gente tem uma transferência, né? O nome que a psicanálise dá para esse vínculo de confiança é transferência. Mas tem uma contra-transferência, quer dizer, aquele contato com o paciente também causa em mim algumas coisas. E eu tenho que perceber aonde que isso está batendo em mim quando tiver esses excessos. Yuri, quer falar? Então é esse, assim, se fosse dar dicas, Bárbara, seria isso. Saber que é um ser humano, ter um processo assim de se conhecer, e todas as vezes que você perceber um excesso, você olhar para dentro de você. Yuri. Ô, Paty, obrigada. Quer falar, Yuri? Sim, uma dica, um livro que eu pensei assim, na hora que a Bárbara falou disso, e entra um pouquinho no que a gente já está falando, que você falou também, é um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena a Gente Viver. É um livro muito... que lindo! Você tem ele para colocar aí? Eu acho que eu tenho ele em PDF. Eu não tenho ele em PDF, eu tenho ele físico, ele está até aqui pertinho. Que maravilhoso! Essa autora é fantástica. Esse livro é tudo! Nossa! Sim. Eu ganhei ele de presente há pouco tempo, da minha madrasta, e é um livro que eu estou adorando ler. É muito bom mesmo. A morte é um dia que vale a pena ser vivido? Ou viver? A morte é um dia que vale a pena viver. Viver. Como é que chama essa autora? É Cláudia? Ana Cláudia Arantes. Ana Cláudia Arantes. E o bom desse livro é que ela fala justamente da diferença entre empatia e compaixão. Que ela fala assim que a gente pode se envolver com o paciente, mas a gente não necessariamente precisa sentir a dor dele. A gente entende, mas a gente não precisa se colocar na pele, porque assim a gente está sendo, enfim, se vulnerabilizando demais também. Então ela fala dessa diferença entre empatia e compaixão. E ela até trancou o curso no momento, porque ela não sabia separar as coisas, justamente se envolver demais e sofrer demais com tudo isso, sabe? É bem legal. Porque se você se envolve demais, além de você sofrer, você fica às vezes paralisado pelo seu sofrimento e não consegue fazer aquela diferença que você precisa fazer na vida do outro, né? Então eu aplico isso não só na medicina, mas diante do sofrimento que me toca sempre do outro. E eu acho realmente que não existe isso de conseguir se colocar no lugar do outro, mesmo que eu quisesse. Eu não vivi como ele para sentir como ele aquela dor. Eu posso imaginar como seria para mim sentir aquela dor. Eu que tive pai, mãe, isso, aquilo outro, nessa. Agora eu não sei o que é para ele sentir aquela dor, porque é uma história de vida inteira, né? Então a forma de sentir tudo é muito diferente. A gente pode levar essa discussão para o mentor. Acho que é uma discussão bacana. Bom, a gente pode dar mais um intervalo. Eu vou contar para vocês o que seria a outra parte da aula. Será, né? Aquele subitem de saber receber as pessoas. A gente está vendo que relação médico-paciente é uma coisa muito mais profunda, né? É você se mostrar ali realmente disponível, você acolher, você querer saber sobre o outro, né? E tá junto. Agora, você ser recebido, né, por um médico que tem um sorriso, que te chama pelo nome, já abre alguma porta ali, ao mesmo tempo que fecha, né? Quando, por exemplo, já aconteceu com paciente minha, assim, de não ser bem recebida, aquilo daí em diante a pessoa não quer falar mais nada.
Então, o que eu fiz? Eu tenho uns vídeos para compartilhar com vocês, para mostrar para vocês, desde situações assim mais básicas, assim, em pediatria, até outras que extrapolam um pouco a nossa faixa do ciclo de vida. A gente segue um pouquinho e para. A gente dá mais uns 10 minutinhos agora? O que vocês acham? Vamos e a gente vai até o final? Vai um pouquinho agora. Tá, então vamos mais 10 minutinhos, tá? Então a gente volta, são 10h37, então vamos colocar 10h40, 10h50 a gente volta. A gente, né, já tá 1 hora aqui. 10h50 a gente volta de novo. Tá? Mas aí eu vou pedir para vocês voltarem na hora mesmo, porque acho que não vai dar tempo de a gente ver tudo. Mas também não precisa, né? Mais vale a nossa discussão. Mas aí não vai ficar falação mais, não. Vai ser mais da gente discutir. Professora, Ei, e você vai passar sobre o caso clínico nossa, esqueci de novo. Não, mas isso aí não tem problema não, viu? Assim, a gente pode começar a próxima aula com ele, vocês me avisando do início. Acho que a gente não pode perder a discussão e o raciocínio clínico, tá? Não sei, assim, eu tô querendo dizer o seguinte, eu não sei se é melhor para a gente diminuir a discussão de hoje para isso. A gente não pode deixar de fazer isso do raciocínio clínico. Quem sabe na próxima aula, que é de exame físico, o que vocês acham? A gente pode fazer isso também. Vamos ver qual que é o tempo que a gente vai ter de discussão aqui, porque eu acho que também a gente pode parar aqui, eu não mostrei esses vídeos, a gente fazer a discussão dos 2 casos clínicos e eu mostrar esses vídeos depois. Podemos também. O que vocês preferem? Ver um pouco sobre isso de receber o paciente agora, ou depois do intervalo, ou a gente fazer um pouquinho de raciocínio clínico com os 2 casos? A gente vai fazer hoje ou semana que vem? Eu acho que a gente pode continuar nessa linha, então. Por mim, né? De hoje. Yuri pensa assim também, ou vocês querem... Eu voto intervalo. Não, intervalo vai ter de qualquer jeito. Não, intervalo vai ter de qualquer Eu jeito. acho, Patrícia, que você vai saber melhor, tipo assim, qual que é o momento de encaixar cada um, né? Ô, Patrícia, o caso clínico 1, né, o primeiro roteiro lá, você não acha que entra bastante, se for, pelo menos pela minha análise que eu e a Laís fizemos, eu acho que encaixava bem com a aula de hoje. Isso, tudo vai encaixar sempre. Vocês vão ver que uma aula vai estar sempre conectada com outra. Vamos fazer o seguinte, a gente dá o intervalo, eu vou pensar aqui. Tá? Já que vocês estão deixando abertura para as 2 coisas. Não, é a Mayra que tá... Tá bom?